Bom, agora que a gente já entendeu como é que acontece, né, esse processo de entrar ar e sair ar dos pulmões, dá pra gente aqui destrinchar um pouquinho esse gráfico de volumes e capacidades pulmonares, né? Vamos começar aqui, vamos falar mais dos conceitos. É o volume corrente. O que é o volume corrente? É a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões em uma respiração normal, uma respiração tranquila. Enquanto aqui a gente vai ter, por exemplo, esse volume de reserva expiratório, que significa, como vocês podem ver aqui, a curvinha do gráfico está descendo, o que significa que está ocorrendo uma diminuição do volume dentro dos pulmões, ou seja, o que já indicaria que é uma expiração. E aqui a gente tem que esse volume, ele está excedendo o volume corrente, o que significa que o paciente, aqui a pessoa, ela expirou profundamente, então saiu daquele ritmo normal que ela estava tendo. Aí você me pergunta, tá, se está saindo mais do que sairia normalmente, de onde está vindo esse ar que está saindo mais? Está vindo do que a gente chama do espaço morto anatômico. O espaço morto anatômico são as regiões do sistema respiratório que não são responsáveis, não atuam de fato na troca gasosa na hematose. Então, no primeiro slide, eu acredito, a gente viu sobre a zona condutora, a zona respiratória. Então, esse espaço morto, ele se referiria a essa zona condutora, que ela vai somente conduzir e não participar de fato da hematose. E aqui a gente vê o volume de reserva inspiratória. Como vocês conseguem ver, a linha do gráfico ela sobe. Se ela está subindo, significa que a gente está aumentando esse volume, você está entrando mais. Então, inspiração. E esse reserva inspiratória é justamente eu estou inspirando profundamente. E está entrando mais ar do que entraria se eu tivesse numa respiração tranquila. E também tem o volume residual. O que é esse volume residual? Acontece que a gente nunca, uma pessoa normal, né, que eu digo normal, sem nenhuma patologia, ela não vai ficar com um pulmão vazio. Nunca vai ter uma situação em que a pessoa vai ficar com o pulmão seco, vamos dizer assim. Isso acontece por quê? Porque a gente tem uma pressão intrapleural sempre subatmosférica, o que significa que ela sempre vai estar menor do que a pressão atmosférica. Então, geralmente está menos 4, ou seja, pressão atmosférica menos 4. Na inspiração, ela diminui ainda mais, fica lá mais para menos 6. Quando eu falo menos 6, gente, não é o valor da pressão, tá? É o que seria menos 6 da pressão, subtraindo da pressão atmosférica. Então, o fato de a gente ter essa pressão negativa faz com que sempre esteja retido um pouquinho de ar nos pulmões, o que faz com que os alvéolos sempre estejam um pouco insuflados, né? Claro que eles vão se insuflar mais durante a inspiração, mas eles nunca ficam vazios. Então, significa que assim, a primeira respirada que a gente deu, a primeira inspirada que a gente deu assim que nasceu, ali já entrou mais ar do que sairia na expiração. E é assim até hoje. Aí sempre tem esse volume residual, esse restinho lá. Então, as capacidades. A gente vai ter que a capacidade inspiratória é tudo que eu consigo, é tudo que eu sou capaz de inspirar. Então, vai ser o meu volume corrente, que seria a minha inspiração normal, tranquila, mais a minha inspiração profunda. A gente vai ter a capacidade vital, que é o que entra e sai, né? Que no caso seria a soma, que eu posso falar de ser uma soma da capacidade inspiratória mais o volume de reserva expiratório, ou então a soma dos valores de reserva, tanto expiratórios quanto de expiratórios, mais volume corrente. E a gente vai ter a capacidade residual funcional, que é a soma do volume residual, que eu disse para vocês que ele não sai dos pulmões, mais o volume de reserva expiratória. E a capacidade pulmonar total, é o que pensar assim, é tudo que o pulmão suporta, seria a soma de todos esses volumes.